Sejam todos bem-vindos. Rezemos pela saúde de Hernani Viana, pela saúde da Inalda Pessoa, Francisco Barroso Souza, Francisca Barroso Souza, Evaristo Cassiano, Lenzinha, Helder Família, pela saúde do meu pai, Francisco Evaristo, também você na sua casa, no seu localzinho aí que você está nos banhos, reze pelo aquele seu ente querido, seu amigo, seu parente, e até pelas pessoas, né, que se encontram enfermas nos hospitais. Também vamos rezar pelos falecidos, Sandoval Gomes dos Santos, Sebastião Ferreira da Silva, Jackson Mendes de Araújo, Paulo César Faustino de Souza, por todas as almas, Antônio Pontes Aguiar, João Ferreira de Lima, Maria Ferreira da Gama, Antônio Vasconcelos, Raimundo Honório Duarte, Braz Santana do Nascimento, Otília Martins do Nascimento, Ezequias Martins do Nascimento, Osmeire Leitão de Souza Paz, Maria Augusta Braga Paz, Maria Ferreira da Penha, Maria de Lourdes Cândido da Silva, Cesarina Zacarias Brito, Maria Barbosa Nunes, Manuel Nunes da Silva, José Ednardo Santana Garcia, Lindomar Garcia do Nascimento, Francisco Garcia do Nascimento, Antônio Alves da Cunha, Miguel Odorico, Raimundo Pereira Silva, Leonardo Juvencio Martins Filho, Tiburcio Paiva Freitas, Raimundo Rodrigues dos Santos, Maria Rodrigues de Freitas, Lenita Santos de Oliveira, Clarice Martins Oliveira, Aniceto Donato, Maria Ferreira Gomes, Vicente Batista Gomes, Francisco Ferreira Gomes, Francisco Chagas Santana, Maria Bibil Santana, Luiz Gomes da Silva, Maria Gomes Pernambuco, João Pernambuco Sobrinho, Antônio Aguiar, Maria Cardoso Alves, José Rodrigo Alves, José Xavier dos Santos, Sebastião Davi dos Santos, Sebastião Monteiro Damasceno, Francisco Furtado Damasceno, Francisca Furtado Damasceno, todos os pais da família Gaia e Praxedes, Juarez Ferreira da Silva, Domingos Pereira da Silva, José Adão de Oliveira, Joana Marcolino de Oliveira, Manuel Sobrinho Filho, Sabino Filho, Bernardo Henrique Bento do Nascimento, Raimunda Ferreira Garcia, Maria José Santana, Francisco Antônio Garcia, Francisca Ideusmite de Lima, Miguel Bernardo da Silva, Josimar Bernardo da Silva, Mário Honório de Abreu, 5 anos de falecido, José de Ribamar, José de Oliveira, Domingos Pereira Gomes, Joaquim Rodrigues dos Santos, Antônio Correia de Souza, Francisco Alves Lopes, Francisco da Chaves de Castro, 2 anos de falecido, Manuel Rodrigues da Silva, Luiz Barbosa de Souza, Raimundo Maria da Conceição, Afonso Alexandre do Nascimento, Joana Ferreira do Nascimento, Maria da Conceição Alexandre do Nascimento, Maria Zilma Alexandre, Luiz Ferreira Cipriano, Neuta Braga Cipriano, Manuel Ferreira Félix, João Ezequiel de Souza, Edmilson Gomes da Silva, Antônia Nilda Lima Silva, Silvestre Lima Silva, Luiz Correia de Souza, Raimunda Lima dos Santos, Damião Correia de Souza, Gerson Moraes dos Santos, Francisco Evangelista da Conceição, João Damaso Coelho, Wilker Martins Cavalcante, Euclides Ferreira Gomes, Bernadette Virgínia, Geraldo Virgínio, Cícero Virgínio, Domingos Correia de Alencar, Julião Martins Aires, José Lourenço de Mello, Luiz Pereira de Souza, Francisco Bezerra Lopes, José Gonçalves, José Costa de Oliveira, Leonardo Filho, Maria Ferreira de Matos, Raimundo Maciel de Matos e Lúcia Helena Ferreira de Matos. No segundo domingo do mês de agosto, que todo segundo domingo de cada mês, a missa é dedicada ao dizimista, todos nós, dizimistas e não dizimistas. Os nossos dizimistas aniversariantes do mês de agosto é José Edilson Salles, Raimundo
Costa da Silva, Aduol, Francisco Pereira da Silva, José Adelino de Souza, Maria da Conceição Moraes, Antônio Silva Mendes de Souza, Maria Efigênia Souza Rocha, Erison Menezes, Valdemir Andrade, Aloysio Silva, Maria Jacinta de Queiroz Pinto, Claudemir Magalhães Souza, Maria Lúcia de Oliveira, Joana Daphne Moreira do Nascimento, Nocimilda Viana Alves, Celeste Veras Matos, Maria Lenita dos Santos Oliveira, Antenor Pereira dos Santos, Daiana Gonçalves Teixeira, Francisco Assis Garcia, João Moreira de Souza, Antônio Benedito Honório Santos, Auri Pereira dos Santos, José Perilo Braga Barroso, Raimundo Ronato Freitas Honório, José Vieira do Carmo, Pedro Tales Albano Cruz, Reginaldo dos Santos Souza, Maria Xaviane Moura, Eusanira Lima Xavier, Tereza Virgínio Dias Vieira, Maria Organiza Pessoa Silva, Adriele Pessoa Araújo e Raimunda Almeida Cipriano. Missa do 19º domingo do tempo comum. Reunimos-nos para celebrar a Páscoa dominical e fazer a experiência do encontro com Jesus no silêncio do nosso coração, de modo que, assim, aprendamos a caminhar do jeito dele. Presentes na palavra e na Eucaristia, o Senhor deseja fortalecer nossa fé e ser nossa segurança nas tempestades que enfrentamos na vida. Celebremos em comunhão com os vocacionados a vida em família, especialmente com os pais, neste seu dia. Com muita alegria, vamos dar início à Santa Missa, cantando, recebendo toda a equipe litúrgica com o nosso presidente da celebração, o Padre João Vitor. Nossas famílias em reconstruir.
caríssimo povo de Deus aqui presente, queridas famílias aqui presente, a você que nos acompanha pelas redes sociais, boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos e bem-vindas a esta celebração eucarística, mistério maior da nossa fé, e hoje, por ocasião desta celebração eucarística, a igreja celebra a abertura da Semana Nacional das Famílias. Então, hoje, até o próximo sábado, a Igreja do Brasil estará rezando por todas as famílias. Então, que você possa rezar também por sua casa, por sua família, durante toda essa semana, que é a semana dedicada à santificação das famílias. Hoje também, pela data cultural, se celebra, segundo domingo de agosto, se celebra o Dia dos Pais. Então, os pais aqui presentes, sejam bem-vindos. Vocês que são exemplos de companheirismo para as vossas esposas, exemplo de vitalidade, de luta, de entusiasmo para os vossos filhos. Também queremos acolher as mães solas. Mães solas também assume o papel do pai. O pai não será aquele que gera, mas é o que cria. Então, se tem alguma mãe aqui que assume sozinha a responsabilidade de gerenciar a sua casa, sim também contemplado por esse dia. Você não seja do sexo masculino, mas você tem atitudes de um pai que provê o sustento da casa, o sustento da família. Abramos nossa oração e peçamos o perdão a Deus Pai dos nossos pecados, dos nossos erros. Peçamos, de modo especial, nós filhos que temos pais ainda vivos. Peçamos perdão a Deus Pai pelas vezes que fomos incompreensíveis com nossos pais, pelas vezes que fomos chateados com nossos pais, pelas vezes que fomos desobedientes aos nossos pais, pelas vezes que os magoamos, pelas vezes que nós nos frustramos, por toda a indelicadeza que nós, filhos e filhas, cometemos contra os nossos pais. Peçamos o perdão a Deus Pai cantando. Senhor, tem de piedade, perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, que vem desde vosso perdão. Cristo, tem de piedade, perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo, e vem pedir vosso perdão. Senhor, tem de piedade,
somente solução, glória a Deus, o Altíssimo, glória a Deus, com o Espírito Divino, glória a Deus, de Deus Pai no resplendor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus, mas na terra todos nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dá-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra nos revela a suavidade e a bondade de Deus, movendo-nos à solidariedade com os irmãos e irmãs indiferentes e afastados da fé e garantindo-nos a presença divina, mesmo em meio a ventos contraditórios e águas agitadas. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Heró, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, houve-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com mão, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu, mesmo segregado por Cristo, em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já estava longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé,
cuidastes. Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Das palavras do Santo Evangelho, apague os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Caríssimo povo de Deus, esta passagem bíblica de Jesus caminhando, andando sobre as águas, sobre o mar, ela é bastante conhecida em nós. Quem é da época que tinha aquela Bíblia, da criança, da Bíblia, né, da capa vermelha, e que tinha as histórias principais da Bíblia, aí tinha essa passagem, Jesus, é o desenho de Jesus, andando sobre as águas. E ali as nossas catequistas explicavam para nós, claro, de acordo com o entendimento delas. Também, muitas vezes, no nosso ambiente familiar, fomos catequizados, ouvimos, crescemos, ouvindo as histórias maravilhosas de Jesus. O quanto que Jesus passou fazendo bem, o quanto que Jesus, ele estava ali a serviço da humanidade. Então hoje a igreja celebra a abertura mais um ano, mais uma semana nacional da família. E à luz do Evangelho, nós podemos dizer que a família é esta barca. Quem já, não sei se alguém aqui já trabalhou em alto mar, já precisou na pescaria para tirar o seu sustento, o seu ganha-pão. Por mais que alguém seja experiente, mas o mar, ele tem suas leis próprias. Tem dias que as águas estão aí naquela calmaria, a depender da estação do ano e de outros fatores naturais, aquelas águas podem estar bastante agitadas. E aí mesmo que você tenha experiência, mas é natural você temer a força, a fúria do mar, e muitos não se arriscam, justamente porque têm experiência, sabem que quando as águas estão agitadas, não é propício, não é prudente, não é arriscado, colocar a própria vida ali em risco, a não ser que a embarcação ela tenha um suposto, seja a embarcação bem, só com a rede, aí é a prudência, o bom senso diz, deixa acalmar o mar. E quando o mar estiver calmo, nós vamos. Então, na linguagem bíblica, para os estudiosos da palavra de Deus, eles vão dizer que o barco, a barca, a qual os evangelistas, observando, escrevendo, falar de Jesus, representa a igreja. A igreja é a barca. E quem está na barca são os discípulos, os apóstolos. E hoje, quem está na barca? Somos cada um de nós, ministros ordenados, leigos e leigas, os religiosos, os consagrados, ou seja, estas três categorias de pessoas. Nós estamos na barca de Cristo. E a barca, para que ela possa adentrar cada vez mais no mar, para que ela vá obedecendo a palavra, a ordem do seu Criador, a barca precisa do esforço de cada um, precisa da disponibilidade de cada um, precisa da fé de cada um, do entusiasmo de cada um. Embora muitos de nós aqui já temos vários anos de caminhada, de igreja, vários anos de engajamento, mas sempre nós estamos buscando nos aperfeiçoar, sempre estamos buscando
nos formar, porque os desafios do mundo estão aí. Os desafios pastorais estão aí. Então a igreja não pode se isolar do mundo. E o próprio Jesus fez esta oração: Senhor, eu não quero, Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas os conserve, os liberta, os livre das tentações, das más influências do mundo. Então a igreja, ela vive para evangelizar. O mar, o que é o mar? São os desafios de hoje, são as culturas, os povos. Então a igreja está nessa grande barca. E às vezes, como nós bem sabemos, muitos já pularam fora, porque não tiveram força suficiente, porque não quiseram arriscar-se em prol deste projeto. Vejo que Jesus, ele dá um grande exemplo. Ele estava ali com os discípulos e as multidões e pede para que eles: olha, vocês vão em frente, daqui a pouco eu vos alcanço, porque eu vou despedir aqui as multidões. E Jesus, após feita aquela despedida, ele subiu na montanha, foi orar. Diz a palavra que ele passou a noite toda em oração, a sós, se comunicando com o Pai. Ora, pensais vós, Jesus é o Verbo de Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele conhece o Pai desde o princípio, porque desde o princípio ele estava junto do Pai. Então a oração que Jesus faz é a oração da intimidade. É a oração de um pai que conversa com o filho, de um filho que conversa com o pai. E ali Jesus estava não pedindo só para que o pai o fortalecesse cada vez mais na sua caminhada, no seu sim que a cada dia ele dava em obediência ao Pai, mas ele estava pedindo também pela barca que estava no alto mar. Jesus tinha conhecimento que ali, aquela barca iria passar por alguma situação desagradável. Então, ele chega no momento em que havia uma agitação. Quantos de nós já passamos também por agitações? Então, de tudo a palavra de Deus tira um exemplo para nós. Em dificuldades pastorais, em dificuldades missionárias, quando os nervos estão à flor da pele, não se resolve nada. Ninguém resolve nada. Estando em um estado de desequilíbrio emocional, de um desequilíbrio espiritual, a coisa só piora. A coisa só piora. Então a igreja, ela tem consciência disso. A prova são os concílios. Se um dia alguém de vocês tiver tempo, estudem a história dos concílios. É uma história muito belíssima. Os concílios que a igreja, no decorrer da sua caminhada, sua existência, convocou, foi justamente uma resposta diante dos ataques, seja com relação aos dogmas da igreja, seja com relação à natureza de Jesus, à divindade de Jesus. Então a igreja sempre, quando a igreja era atacada por forças poderosas, então a igreja se reunia em oração, convocava os conciliares, e ali as mentes brilhantes, sábias da igreja iriam se debruçar sobre os estudos da palavra de Deus, e a igreja sempre apontou uma resposta para os desafios pastorais. O último concílio que a igreja realizou foi o Concílio Vaticano II, que foi uma resposta para os desafios pastorais, que foi a abertura para a igreja, para o diálogo com o mundo, porque o mundo estava bastante evoluído já nos anos 60. Então a igreja precisou rever sua caminhada, mesmo temendo tomar algumas decisões, mas à luz da palavra de Deus, como diz Pedro lá em 1:3 da carta do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós, o Espírito Santo em nós, decidimos assim.
de oração, quando ela pede socorro do Espírito Santo, porque Paulo já havia dito, São Paulo, já havia alertado na carta aos Romanos, que para que nós possamos, para que as nossas orações sejam orações boas, legítimas, orações verdadeiras, é necessário que peçamos a ajuda, o auxílio, o socorro do Espírito Santo, porque é Ele que conhece os corações do Pai. Então a igreja, a nossa igreja, nesse mundo contemporâneo, nesse mundo pós-moderno, diante de tantos desafios culturais, a igreja continua navegando. E a igreja continua chamando cada um de vocês, leigos e leigas, ministros ordenados, consagrados e consagrados, porque os desafios não irão cessar. Enquanto houver existência humana nesta terra, haverão também os desafios pastorais, os desafios missionários, aos quais a igreja não é para recuar, não é para amedrontar-se, mas é para ir seguir em frente, como diz Santo Agostinho, em um dos seus livros, a meta da igreja. Nós somos a igreja peregrina. Esta igreja peregrina, ela tem uma meta de ir em direção à igreja triunfante, a Nova Jerusalém, onde o Cordeiro de Deus está sentado no trono, onde nós um dia iremos cantar juntamente com os santos e santos, os que saíram vitoriosos, nós iremos cantar louvores, cânticos espirituais. E aí, dentro do contexto familiar, vocês também, como dizia, tem um documento que na época do Papa João Paulo II estava em governo da igreja e lançou uma encíclica, voltado para a congregação da família. E nesse documento papal, o Papa define a família como uma igreja doméstica. O que é que se espera de uma igreja? Que haja vida de oração, que haja compreensão, que haja respeito, tolerância, amor, perdão, ordem, equilíbrio. Então o Papa dizia, a família é uma igreja doméstica. Então cabe ali aqueles que vivem naquele mesmo ambiente, geográfico, aquele mesmo espaço físico, que espiritualmente abarca. Então todos são responsáveis pelo bom andamento da família, pela harmonização. Por isso que muitas famílias dão certo, porque ali há um respeito, ali há compreensão. Outras famílias, infelizmente, não andam bem. A barca, além de estar parada, está rachada, ferida, machucada, precisando ser reconstruída. Então, esse é um desafio também para a igreja. A igreja conhece esse desafio. E a igreja tem a pastoral familiar, que é também um desafio. Como que a pastoral familiar pode ser um suposto espiritual, um suposto psicológico, um suposto existencial para aquelas famílias que estejam passando por inúmeros problemas financeiros, problemas com vícios, problemas de conflitos emocionais. Então veja, os desafios são enormes, são desafiadores. A primeira coisa que vem na cabeça é que não, são impossíveis de serem resolvidos. Mas, como eu disse, é preciso ter calma, é preciso parar, refletir, rezar e se apoiar nos documentos da igreja, nos estudos da igreja, e ali os membros daquela pastoral, daquele movimento, devem, por consciência cristã, devem procurar se conhecer cada vez mais, conhecer as fontes, conhecer o modo pedagógico, como que a igreja trabalha as famílias, aí tentar chegar até esses lares, essas barcas rachadas, machucadas, e ali
levar uma palavra, um suporte espiritual, um suporte psicológico. E para concluir, uma palavra também para os pais. Quantos pais também não sentem amedrontados, mesmo muitas vezes parecem serem durões, porque a nossa cultura, né, a cultura que o homem pode chorar, o homem pode ser sensível, né? Mas a sensibilidade, o homem, o pai sensível, o pai que chora, não tornará mais homem e nem menos homens, né? Então, quantos pais não sofrem com desafios, com as escolhas, com os caminhos desvirtuosos que os filhos tomam, né? Às vezes os pais tentam aconselhar os filhos, às vezes os filhos são rebeldes. Há pais que são agredidos pelos filhos, mas também há filhos que enchem o coração dos pais de orgulho, que os pais olham para os seus filhos e os amam incondicionalmente. Então veja, meu povo, há inúmeras formas de família, há inúmeras realidades. Uma família é bem mais estruturada que a outra, e a estruturação da família não é questão só econômica, não. É questão de humanização, é questão de conversão, é questão de cada um se trabalhar, ver o potencial do outro, ver as limitações do outro e ali tentar, por meio, procurar os meios possíveis, né? Chamar para si os meios, a igreja, a sociedade, para tentar salvar as famílias. Não sou pai e nunca serei, devido à escolha que eu fiz, mas nas confissões desses quase 15 anos de padre, quantos pais já choraram diante de mim? Pais que já perderam, né, a esperança, a recuperação de algumas escolhas erradas que os filhos fizeram. O que falar para esses pais? Como falar uma palavra de conforto para esses pais? Mas também quantos pais, seja na confissão ou na direção espiritual, falam da riqueza, né, da missão, quanto que é belíssimo ser pai, quanto que é belíssimo ver seus filhos crescidos, outros já formados, constituídos já suas famílias. Então rezemos, todos os pais aqui presentes, pelos pais do mundo todo, rezemos também pelas mães solo. Hoje saiu uma matéria aí em um jornal que no Brasil tem em torno de 11 milhões de mães solos. E a maioria dessas mães são negras, né? São negras. Então rezemos também por estas realidades, por essas mulheres guerreiras, que não deixam de tocar, não deixam a peteca cair, estão ali trabalhando, estudando, incentivando, motivando seus filhos. E você que é filho ou filha, valorize seus pais, reze por eles, as suas orações, peça por ele, agradeça a Deus, porque foi através, né, do seu pai, juntamente com a sua mãe, que você veio ao mundo, que você tem o poder de viver, que Deus lhe concedeu a vida. Então, que o Senhor Deus possa abençoar os pais aqui presentes e os demais pais do mundo inteiro. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nascendo da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado por sepultado, desceu na mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, voltará e julgará os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Apresentemos a Deus Pai as preces da Assembleia.
após cada prece, digamos juntos: Senhor, ficai sempre conosco. Senhor, ficai sempre conosco. Senhor, vós que nos manifestastes na brisa suave, acompanhai com vossa proteção a Igreja em seu percurso sinodal e em sua missão de evangelização, nós os pedimos. Senhor, ficai sempre conosco. Vós, que suscitais o desejo de paz e justiça nos corações humanos, ajudai nossos governantes a dar passos firmes em direção da construção de uma nação fraterna e justiça para todos, nós vos pedimos. Senhor, ficai sempre conosco. Vós, cujo Filho foi solidário aos apóstolos em perigo, vinde em socorro de todos os que passam por grandes tribulações e sofrimentos, nós os pedimos. Senhor, ficai sempre conosco. Vós, que amparais os que vacilam na fé, salvai nosso povo das tempestades que ameaçam sua vida e dignidade, nós vos pedimos. Senhor, ficai sempre conosco. Vós que sois nosso Pai, acumulai de forças e bênçãos os pais e todas as famílias, especialmente as afligidas por discórdias e doenças, nós os pedimos. Senhor, ficai sempre conosco. Rezemos por todos os pais já falecidos, para que Deus os perdoe seus pecados, suas falhas, seus erros, e que dê a eles a coroa da justiça, a coroa da incorruptibilidade. Rezemos por um de modo especial pelos pais citados no início desta missa, e aqui os 3 anos de penitentes, Sandoval, Gomes dos Santos, Edmundo Gonçalves da Silva, um ano de seu falecimento. Te pedir tudo isso, Senhor Jesus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Diante do altar do Senhor, coloque as nossas vidas e também compõe um vinho cantando.
que ela agora nos oferece, transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever, nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso, pela vossa palavra criastes o universo, e em vossa justiça tudo governais. Tendo se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta, a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunis em uma só família os homens e as mulheres, criados para a glória de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e santos, cantando a uma só voz. Que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo,
Ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizeste entrar na glória da ressurreição e colocaste à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja, nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Rosalvo, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o vosso povo. O Vosso Espírito nos una num só ponto. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenham-se de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho do vosso reino. Caminhamos no amor e na alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo. Mais uma vez, rezemos pelos nossos familiares, em especial pelos pais já falecidos. Que Deus nos recompense pela missão, pela dedicação que eles tiveram com a sua família, com a sua casa. E de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes, a cruz da luz da vossa face, e conceder no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegamos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Dulce dos Pobres, nesse dia 13 que a igreja celebra o seu dia, Santa Rita de Cássia, padroeira de Paraipaba, e todos os santos vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda
a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quanto amor existe neste altar, quanta vida para celebrar. Gente que aqui se uniu, pôs as mãos e o coração, e cada detalhe veio preparar. Cores para enfeitar, velas para iluminar, tudo enfim para celebrar. O amor maior chegou assim, se fez servo para outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união. O vinho e o pão, eis o milagre dessa comunhão. Quanta harmonia desse altar, tanta vida para celebrar. Gente que aqui chegou, no seu tempo dedicou, e em cada ensaio veio preparar.
nessa comunhão. Quanta história existe neste altar, tantas vidas para celebrar. Homem que Deus se consagrou, sacerdote se tornou, em cada momento traz o céu a nós. Desde jovem Deus pediu ao Senhor se abandonar, tudo enfim para celebrar o amor maior. Chegou assim, se fez servo para outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união. O vinho e o pão, eis o milagre dessa comunhão. O amor maior chegou assim, se fez servo para outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união. O vinho e o pão, eis o milagre desta comunhão. Eis o milagre desta comunhão. Eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado, minha vida vai ser um grande louvor. Eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado, minha vida vai ser um grande louvor. Deus é Deus, eu devo ser o adorador, adorador. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. E eu creio, eu sou o servo, ele é o sol e eu sou o reflexo. Deus é bom pra mim, quero ser bom por Ele. Deus é o Pai pra mim, quero ser bom filho.
Passamos o nosso momento de oração pessoal, agradecer ao Senhor Jesus pela vida do maior que nós recebemos de Deus, e que cada um de nós devemos zelar com respeito esse dom da vida dado a nós, da misericórdia do Senhor Deus. Então que você agradeça a Deus pela sua história de vida, pela sua casa, pela sua família. Não importa o histórico, se for história de frustrações, de decepções, mas agradeça a Deus por aqueles que lhe geraram, que lhe deram vida. E procure no diálogo, na intimidade com Deus, se curar de alguma ferida do passado, de alguma ferida familiar. Rezemos todas as famílias aqui presentes, que vieram hoje congregar, se alimentar da palavra e da Eucaristia. Peço ao coral que cante a canção do Padre Zezinho e Domingo Vida, que é a forma como rezamos, também através da música, pedimos ao Pai que Ele abençoe, que Ele dê sabedoria aos pais, às mães, filhos e filhas, para que as famílias sejam esta igreja doméstica, uma igreja que reza junto, que caminha junta, uma igreja que luta junto, que supera junto os meios, as dificuldades. Esta igreja que é a família, Deus se faz presente no coração e sempre da família. Cantemos, ilumina, ilumina. Minha prece de Pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de Pai é que meus filhos vivam em paz. Eles achem os seus caminhos, amém e sejam amados, vivam iluminados. Minha prece de filho é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais. Eles trilhem os teus caminhos, louvem e sejam louvados, sejam recompensados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Minha prece ao Senhor é também pelos meus familiares. Minha prece ao Senhor é por quem tem um pouco de nós, que eles achem os seus caminhos, amém e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece ao Senhor é também pelos nossos vizinhos, por quem vive, trabalha e caminha conosco, Senhor. Que eles achem os seus caminhos, amém e sejam amados, vivam iluminados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina,
Ó Deus, o vosso sacramento, que acabamos de receber, nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Entre muitas canções que os compositores seculares fizeram, transformaram em poesias belíssimas, tem uma que é, quando comecei a entender gente sobre a época do rádio, né? Que não havia televisão no interior, tinha ouvia pelo rádio. E tinha uma canção que sempre quando eu ouvi pela primeira vez, me apaixonei, nunca esqueci desta canção. A cantora se chama Carmen Silva e o nome da canção é Meu Velho Pai. Então, peço para que vocês cante aí, que é a homenagem que a paróquia faz a todos vocês, pais presentes, também os pais que apareceram, que só resta saudade no coração para os filhos e filhas que já não terão convívio com seus pais. Quem souber, acompanhe o coral esta canção da Carmen Silva. Meu velho pai, presta atenção que ele diz. Eu morei papai querido, enchi as lágrimas no rosto. Porque papai, que você chora tão sozinho, me conta meu paizinho, o que me causa desgosto. Estou notando que você está cansado. Eu vou primeiro adorado, é seu filho está falando. Quero saber qual é a tristeza que existe. Não quero ver você triste, porque ele está chorando. Quando me vejo tanta história desse dia, sinto estremecer meu peito, almoçar meu coração. Meu pobre pai.
Aí antes da gente iniciar, só um pequeno aviso, que amanhã, né, será a lista de posse da criação da nossa área pastoral, lá no setor D2, do vigário, Padre Júnior Magalhães. A lista será às 7 da noite, ali no setor D2. E haverá um ônibus para a missa, na saída daqui às 18 horas, o valor é R$4. E com essa missa não haverá o terço dos homens. Padre, a gente pede que o senhor diga aí de 1 a 140. Número 1, faz isso então com os cartões em mãos, prestando atenção a eles e vindo buscar o seu prêmio. Tá, número 1, próximo, Padre. 25. Sim. 25. Minha amiga. Sim. Pai Arthur. 50. 5. 100. Ah, meu 100. É não? 100 não. 120. Tá bem, 120. 3. 3. Meu pai é avô. 30. 30. 10. Também postou aqui, né? 13. Muito bem. A mesa está recheada, pode chamar. É quanto? Até 140. 140. 90. 140. Deu 90. 80. 80. Você é corintiano? Ah, não, né? Corintiano vai embora. 15. 18. Muito bem. 70. 70. Recebe, não só, não só a beleza. 47. 47. 22. 47, 22. 18. 122. 101. 101. É arroz não, gente, é um número. Você não ia mais de arroz, vai ver o número, aliás. 105. 99. 4. 3.
38, 139, 135, 125, 110, 82, 72, 11, 12, 128, 113, 101 vezes, 175. Foi chamado. 131, 119, descer, 26, 36, 51, 61, 91, 4, 11, 102, 121, 118, baixar, 29, paga certo, só com os braços, sem contar mais nessa hora. 16, 107. Não tem mais dois, né? Mais 4. 124. 137. Lá vem. 41. 70, já chamei, né? 70. 80. 88. 2, 40.
mais e mais brindes para o próximo ano. Antes da bênção final, já que hoje é a abertura da Semana da Família, então irei aqui dar uma bênção para todas as famílias aqui presentes, que vocês possam viver esta semana de muita paz, de muita harmonia em vossos lares, em vossa casa. Nós vos bendizemos, Senhor nosso Deus, pois quisestes que o vosso Filho, feito homem, participasse da família humana e crescesse em estreita intimidade familiar, para conhecer as aflições e provar as alegrias de uma família. Senhor, nós nos rogamos humildemente por estas famílias, pela pastoral familiar, pelo movimento do SCC. Protegei-os, guardai-os, para que, confortados com o dom de vossa graça, prosperidade, paz e harmonia, e dando um testemunho de vossa glória, comportando-se como verdadeira igreja doméstica, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Após a bênção, vai ter? Vai ter ou não? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Quem quiser permanecer após a bênção, né, os homens, os textos, né, irão ficar ali no patamar da igreja, algumas canções dedicadas aos pais. Quem quiser permanecer após a bênção, permaneça para esse momento de homenagem, a continuação da homenagem aos pais. Que Deus sobre cada um de vocês, sobre as vossas casas, sobre as vossas famílias, por intenção da Sagrada Família Jesus, Maria e José. A bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz o Senhor vos acompanhe. Uma boa semana a todos, paz e bem. Paz e bem. Deus abençoe a mim,